Lucas capítulo 19, versos 47 e 48. Vamos ler juntos? Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Podemos assentar, irmãos? Vamos orar? Ó Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, ensina o caminho que devemos andar. Que o Teu Santo Espírito revele aos nossos corações a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas 19, 47 e 48. Eu vou ler pausadamente. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. A relação palavra de Deus, vontade de Deus, direção que Deus dá à nossa vida e templo, é uma relação muito bonita na Bíblia, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento e o tempo que vivemos hoje. E uma pergunta que não quer calar nosso coração é: como é que nós entramos no templo? Com que ouvido você entrou no templo esta manhã? Algumas pessoas entraram aqui pela manhã, hoje, pensando e desejando uma resposta de Deus a um assunto específico. Você saiu de casa hoje pela manhã querendo: Deus, me dê uma resposta se eu devo casar ou comprar uma bicicleta. E aí você chegou aqui na igreja e no Data Show foi projetada uma música com um fundo que tinha uma imagem do menino andando de bicicleta. Você disse assim: é para comprar a bicicleta. Então você sai com essa resposta de Deus. Ou quem sabe você chega na igreja e tem lá no Data Show uma imagem de um casamento. Aí você diz: casamento é coisa séria, vamos pensar mais um pouco, né? Mas você está nessa jornada, você saiu de casa pensando: que é que eu desejo que Deus me fale essa manhã? Eu vou lá cultuar a Deus, vou cantar louvores ao Senhor, quero orar, quero ser ministrado pela graça de Deus, mas eu tenho um ouvido querendo ouvir algo especial. Outras pessoas vieram aqui, entraram na casa do Senhor pensando e buscando uma resposta menos específica sobre sua vida. Querem apenas serem alimentados por Deus, por aquilo que Deus tem para ele, e assim sair pronto, com bateria recarregada para o seu dia a dia, para a semana que começa amanhã, assim como a nossa dieta, né? Começa sempre na segunda-feira. Outras pessoas saíram de casa querendo uma mensagem de cura física. Senhor, eu preciso que o Senhor cure a minha vida fisicamente. Ou quem sabe intercedendo por uma outra pessoa, pedindo que Deus abençoe outra pessoa, uma pessoa querida da família, um amigo. Outras pessoas entraram aqui e não pensaram em absolutamente nada. Vieram porque vieram. E entraram e sentaram, e o que Deus falar tá bom, que Deus disser tá excelente. Outros vieram para agradar os pais, né? A esposa, o esposo. Na verdade, nós temos corações diferentes, ouvidos diferentes, mas num só lugar, e só um fala, que é Deus através da sua palavra. E Deus fala através da sua palavra, e o Espírito Santo ministra a cada coração. Nós estamos vivendo aqui, nesse texto, um momento muito especial na vida de Jesus Cristo. Ele está dentro do templo, mas ele teve uma caminhada até o templo. Se você observar o contexto desse texto, você vai ver que Jesus se preparou para esse momento. Um comentarista chamado Barclay diz que Jesus percebeu que a história não iria acontecer por acaso, porque ele mesmo preparou a história, e naquele momento histórico, ele leva todos à sua presença para realizarem o seu projeto. Então você olha o capítulo 19, a partir do verso 28, vira a sua página e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Você percebe o momento de maior popularidade de Jesus acontecendo nesse texto, que é a entrada dele, cumprindo Zacarias 9:9, segundo Warren Wiersbe,
um outro comentarista, cumprindo Zacarias 9:9, ele entra em Jerusalém aclamado pela multidão. O Jesus que sempre foi contrário à mídia, sempre foi contrário a ser ovacionado por uma multidão, agora prepara o ambiente, arruma um meio de transporte e aceita a adoração das pessoas a partir do verso 28 de Lucas 19. Ele vai entrar em Jerusalém no auge da popularidade, as pessoas estendem vestes, jogam ramos à sua frente e clamam e dizem palavras de louvor à entrada de Cristo Jesus. E diz o versículo 38 do capítulo 19, olha aí o versículo 38, que o povo está clamando em alta voz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Jesus Cristo aceita esse louvor, Jesus Cristo aceita essa adoração, Jesus Cristo não rejeita esse momento de popularidade. Versículo 39, do mesmo capítulo, diz que os fariseus, no entanto, se chegam a Cristo Jesus e dizem assim: mestre, repreende os teus discípulos. Os fariseus, vocês sabem, eram um dos grupos que sempre se levantou contra o ministério de Cristo Jesus. Eles não gostavam do ministério de Jesus Cristo, mas também não se distanciava dele. Queria o tempo todo dar palpite no ministério de Jesus. Então eles chegam para ele e falam assim: Senhor, fala para os seus discípulos aí não fazerem tanto barulho, essa multidão toda te aclamando, entrando em Jerusalém, não pega bem. O Senhor tem um ministério de simplicidade, né? O Senhor é uma pessoa humilde. Essa história do Senhor entrar aí com esse povo todo te aclamando, não pega bem. A mídia está aí, daqui a pouco vai sair nos jornais, né? De Jerusalém, dizendo: Jesus muda, né, o seu modus operandi, né? Não. A resposta de Cristo é interessante. Olha o versículo 40. Mas ele, Jesus Cristo, responde aos fariseus. Vamos ler juntos? Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus diz: não tem jeito. Agora a coisa vai acontecer. O milagre se deu. Não tem como você pedir para que não aconteça isso, porque se eles se calarem, as próprias pedras irão clamar. As pedras vão proclamar o louvor e a aceitação de Jesus como seu senhorio, entrando em Jerusalém. Agora olha o verso 41. Quando se espera que Jesus entre alegre, triunfante, glorioso, sendo dirigido pela multidão, diz o texto que quando ele vê a cidade, ele chora. Não é algo antagônico demais? No auge da popularidade dele, ele chora. Ele chora porque no coração de Jesus Cristo, versículo 42 até o versículo 44, ele percebe que aquele povo que está louvando e adorando não corresponde à totalidade das pessoas em Jerusalém, muito pelo contrário. Tinha um outro grupo ali dentro, versos 42 a 44, que jamais se converteria ao Evangelho, jamais se converteria à mensagem de Jesus Cristo. Versos 42 a 44, Jesus diz assim: se conheceras, e é por isso que ele chora, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por que que Jesus chora ao perceber a calamidade chegando? Diz o final do versículo 44, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Havia um grupo ali em Jerusalém, uma grande multidão, que não percebia o momento histórico, especial, a entrada do próprio Messias, esta visita toda especial de Jesus Cristo. Não é possível que vocês não vão perceber esse momento que eu estou entrando na presença de vocês. Não é possível. Jesus chora. Jesus chora ao olhar ali aquele grupo e perceber que aquele grupo, aquela multidão, não reconheceria o seu senhorio. Agora olha o versículo 45 e o versículo 46. Depois, entrando no templo, percebam, ele está vindo com a multidão está louvando, a multidão está agradecendo a Deus pela presença do Mestre entre eles. No coração de Jesus ele chora por uma grande parte da cidade que será destruída, por pessoas que não reconheceram, e ele entra no templo, capítulo 19, verso 45 e 46, e diz que ao entrar no templo, a reação de Jesus é
uma reação de ira santa. Ele expulsa os vendilhões do templo. E ele diz: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Esse verso 45 e 46 conta a história da entrada de Jesus no templo e a revolta dele com o comércio dentro do templo. Agora vamos entender um pouco o que acontecia e que comércio era esse dentro do templo. O templo tinha um pátio, que era um pátio onde até os gentios podiam entrar, antes de entrar num outro pedaço do templo, que era o pedaço onde, a parte do templo, onde eram feitos os sacrifícios. Os sacrifícios naquela época eram feitos através de animais que eram comprados. As famílias levavam aqueles animais, dependendo da condição financeira e do tamanho de cada família. Esses animais eram apresentados ao sacerdote, e o sacerdote sacrificava aqueles animais ali, derramando o sangue, já pré-anunciando o sangue do Messias que seria derramado na cruz do Calvário por nós. Era só um tipo daquilo que aconteceria de fato real em Cristo Jesus. Mas cada família também tinha que pagar 2 ciclos galileus como uma taxa. Não era dízimo, não era oferta, era uma taxa de manutenção do templo, uma taxa especial que era paga uma vez por ano por cada família. Acontece que muitas famílias vinham de regiões diferentes e traziam no seu bolso moedas diferentes de outros povos. Como se nós aqui hoje estivéssemos reunindo vários países aqui, irmãos vindo de vários lugares. Alguns trariam dólar, outros libra, euro e assim por diante. Alguns trariam até peso argentino, assim, o nome já é contraditório. Mas, e aí, o que acontecia é que ao entrar ali, havia umas mesas de câmbio, e as mesas de câmbio eram mesas dirigidas pelo sumo sacerdote Anás. E essas mesas de câmbio trocavam aquele dinheiro por ciclo galileu, porque só se podia pagar a manutenção do templo em ciclo galileu. Qual era o problema? Era a mesa de câmbio? Não. O problema é que o câmbio era sobretaxado. Então, vamos supor que você chegasse com seus reais para trocar em dólar, e o sacerdote diria o seguinte: olha, a cotação hoje do dólar é de R$8, compra $1. Aí você diria o quê? Isso é roubo. Porque a taxa de mercado é R$2 para cada dólar. Mas aí a mesa de câmbio ali do templo diria o seguinte: não, mas você só pode trocar em ciclo galileu aqui dentro do templo. E a nossa taxa é essa. Por isso Jesus se revolta. Porque o povo estava sendo explorado por causa da sua espiritualidade. Outra coisa, dizem os comentaristas que quem levava um animal, e ao entrar com o animal ali no templo, vindo da sua casa, da sua região, para sacrificar aquele animal era recusado. Os sacerdotes diziam assim: não, você não pode entrar com esse animal aqui, porque esse animal não é puro para o sacrifício. Ah, mas onde eu compro um animal puro? Adivinha a resposta do sacerdote? No meu banquinha. No banquinho ali na frente. Pode entrar que é baratinho. E o sujeito entrava. E se ele tinha comprado aquele animal por 1 ciclo galileu, lá dentro, o animal purificado do sacerdote custava 15 vezes mais. Mas era o único animal que seria aceito pelo sacerdote. Jesus se revolta, porque o povo está sendo explorado pelos próprios líderes religiosos para entrarem na presença do Senhor em adoração. Eu sei que você vai dizer, graças a Deus que a gente não tem mais esse templo hoje, e não precisamos fazer isso, mas infelizmente é só você olhar em alguns meios de comunicação que você vai encontrar ainda alguns que seguem essa mesma proposta, vendendo a fé para as pessoas e dizendo para elas, por exemplo, compre a minha Bíblia por R$900, porque ela vai te dar a unção de Abraão, e você vai ser uma pessoa muito abençoada, e tarará. Não, aí não compra, o sujeito passa um tempo, agora é por R$600, e assim vai. Quem assim procede encaixa-se exatamente na crítica e na denúncia de Jesus de vendilhão do templo. Então não é equivocado, não é errado uma igreja, por exemplo, como a nossa, que hoje a Ana não está aqui com a gente, né? Mas a Ana bondosamente cuida da nossa livraria. Não é errado a igreja ter livraria. Eu já fui em igrejas que tinham lanchonetes, igrejas fantásticas, maravilhosas, favorece a comunhão. Isso é fazer do templo o que Jesus criticou? Não. A não ser que
você sobretaxe as coisas e diga, só os livros comprados aqui na nossa igreja são abençoados, e se você comprar, você vai ser muito abençoado, e ele custa 15 vezes mais. Aí sim. Então, quando se vende a fé, quando se faz o dinheiro um instrumento para ser abençoado, aí você encaixa-se exatamente na crítica que Jesus Cristo está fazendo aqui. Então é importante nós entendermos isso. Outro detalhe. Quem era o dono da franquia das barraquinhas do templo era o sumo sacerdote Anás, que é exatamente quem depois vai perseguir a Jesus, levando a tribunal e morte. Porque Jesus prejudicou muito o seu ganho financeiro. Então você percebe que a história mostra para nós que existe a possibilidade de uma pessoa estar no lugar certo com o sentimento errado, ou estar no lugar certo sendo dirigido de maneira equivocada e explorado na bondade da sua fé. A Bíblia diz isso. Então a pergunta que não quer calar é: quais os ouvidos corretos que nós devemos ter ao entrarmos na casa de Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos conhecer e ter a resposta a partir desses dois versículos, o versículo 47 e o versículo 48. A primeira coisa que nós percebemos aqui, com o ouvido correto daquele que entra no templo, na casa de Deus, é aquele que reconhece a Jesus Cristo. Olha, diz o verso 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo. É interessante, Jesus Cristo denunciou a falsa adoração no templo. Jesus Cristo virou a mesa dos cambistas dentro do templo. Jesus Cristo denunciou o falso sacerdote dentro do templo. No entanto, Jesus Cristo não desiste do templo. Pelo contrário, volta lá diariamente. Vocês já ouviram alguém por aí, quem sabe, no seu dia a dia, nos cafezinhos da vida, dizendo assim: não, eu até que ia à igreja, lá todo domingo no templo, mas aí eu via uns caras vendendo a fé, aí eu peguei e larguei isso. Pois é, Jesus não. Você pode ter largado, mas Jesus não. Porque a fé de Cristo Jesus e a fé que Cristo Jesus nos ensina é do relacionamento com o Pai. E ele se dá na comunhão do templo. Então, se Jesus Cristo valorizou o templo, quem somos nós para não fazermos? No entanto, mesmo valorizando o templo, ele ainda assim faz uma denúncia profética daquilo que acontecia de maneira equivocada, como falsa adoração dentro do templo. Então, Jesus Cristo está nos ensinando que não é por causa da falsa adoração de alguns que nós vamos recusar a comunhão com Deus no templo. Pelo contrário, temos que denunciar o que está errado, mas manter a nossa posição, estabelecer os nossos marcos. É fundamental na vida do cristão ter marcos de fé, entender e reconhecer-se como pertencimento a uma comunidade. Eu sou membro da igreja tal, eu tenho comunhão com aqueles irmãos. Nós caminhamos buscando a presença do Senhor. Nós temos a meditação na palavra. E Jesus Cristo nos fala todas as vezes pela sua palavra e graça. E são marcos bem estabelecidos. Depois você lê em casa, se não leu aí no intervalo, não é para ler agora, hein? Lá na sua casa, leia a pastoral que eu escrevi aí. Semana passada eu estava na igreja que eu me converti, há anos atrás. E foi um reencontro da geração 80. Eu era bebê, mas me chamaram, não sei porquê. E essa geração então se reencontrou e foi uma experiência maravilhosa reencontrar. A esmagadora maioria hoje é líder na igreja, ou é presbítero, ou é diácono, ou é professor de escola dominical, ou é líder de ministério, ou é pastor. E eles me convidaram para pregar de manhã da escola dominical, né, e no culto da noite. E foi um reencontro maravilhoso. Eu escrevi sobre isso, depois você lê aí na pastoral. Como é gostoso você voltar e reconhecer-se num lugar, dizer assim: esse templo faz parte da minha história. Mudei de cidade, mas quando eu retorno, ele faz parte da minha história. Isso é gostoso, são marcos de fé, são características da nossa identidade, nós precisamos construir isso. Isso é muito gostoso. Jesus Cristo mostra para nós aí, olha o verso 47, que nós devemos entrar no templo com a disposição de estar sempre na presença dele. Jesus Cristo tinha um compromisso com Deus, uma missão. Ele não abriria mão, apesar de toda a corrupção do templo, de realizar a sua missão ali. Ele tem um compromisso com o povo, e o compromisso dele é diário. Jesus Cristo não está distante, não é um mestre superstar,
Jesus Cristo é acessível, o povo pode vê-lo, o povo pode tocar, o povo pode falar com ele. Ele, sendo o maior pregador de todos os tempos, não chegava de helicóptero no templo, não chegava numa biga especial cheia de batedores a cavalos árabes, dizendo assim, não, eu sou o Senhor da prosperidade, então eu entro por uma porta especial, prego, saio, ninguém toca em mim. Não, Jesus Cristo era altamente relacional. Ele estava ali todos os dias, ele podia ouvir as pessoas e falar ao coração delas. Diz o versículo 47, olha aí, diariamente Jesus Cristo fazia o quê? Ensinava. A presença de Jesus não era só figurativa, ele não estava ali como objeto de decoração e adoração. Jesus Cristo ensinava, ele tinha conteúdo, a sua verdade edificava, exortava, consolava. Jesus Cristo ensinava sobre amor, perdão, fé, esperança. Jesus Cristo falava do ensino bíblico verdadeiro, libertador. Quem ouvia Jesus Cristo saía com conteúdo. Quem ouvia Jesus Cristo saía saciado espiritualmente, mas ao mesmo tempo sedento espiritualmente. Existe uma diferença muito grande entre a sua ida a um restaurante e a sua vinda ao templo. Quando nós vamos num restaurante, imagine um restaurante de sua preferência, da comida que você goste. Então, imaginou aí? Deixa eu ver, faltam 20 minutos para o meio-dia. Imagine quem gosta de churrasco, aquela picanha dourada assim. Quem gosta de comida japonesa, aquele sushi lindo em cima assim. Imaginaram? Ok? Está com fome? Ainda não? Quer mais? Vamos adiante, né? Aquela macarronada, tem alguns italianos aqui, a paella, né? Imagine, você entra no restaurante com fome. O que você faz? Come. Louvado seja Deus. Aí você peca, porque você come além da conta, gula. Mas você ora, fala, Senhor, me perdoe, come mais um pouco. E aí vem a sobremesa. Aí você sai daquele restaurante naquele estado, né, de plenitude espiritual. Louvado seja Deus. Né? Aí passa alguém e diz assim, rapaz, vamos ali na churrascaria? Eu pago agora o almoço para você. Sua resposta é, não. Muito obrigado, porque você está saciado. E por sua saciedade, você não deseja comer mais nos próximos 30 minutos. A vinda ao templo é diferente. Quem entrava no templo e ouvia Jesus, quem entra na igreja hoje e escuta a palavra de Jesus, ele se alimenta. Mas quando ele sai, ele continua sedento. Ele continua com fome. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos conhecer a Deus. E é por isso que a espiritualidade não se esgota nunca. E é por isso que nós estamos sempre sedentos do conhecimento da graça de Deus. Jesus Cristo ensinava todos os dias a palavra da verdade. E ele tem um ministério dentro do templo. Observe o verso 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Ali é o lugar da doutrina. O templo é o lugar do sacrifício. O templo é o lugar do louvor a Deus. O templo é o lugar da reconciliação evidente com Deus. O templo é o lugar da denúncia profética contra falso sacerdote, sobre aqueles que estão mercadejando a fé. Mas o templo é lugar onde o povo de Deus se reúne para ouvir a Deus, para aprender de Deus e para entrar em comunhão com Deus e com o próximo. Ele não pode ser descartado, e por isso que Jesus nos ensina diariamente no templo. Então, verso 47 diz que nós devemos entrar com esses ouvidos que Jesus Cristo nos ensinou. Segunda coisa interessante agora é o verso 47b. Mas, todas as vezes que entramos no templo, corremos o risco do mas. Mas os principais sacerdotes, escribas e maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Existe um outro grupo dentro do templo. Isso é que é impressionante. E o grupo está dentro do templo, ouvindo a mensagem de Jesus, mas se recusa a aceitar a mensagem de Jesus. O coração deles está completamente fechado, porque eles entraram com o ouvido equivocado. O ouvido deles desejava ouvir outras coisas, outra mensagem. E a mensagem de Jesus, de purificação, de libertação, de comunhão com Deus, de compromisso com o Senhor, não agradava a eles. Eles queriam uma mensagem diferente. E por isso ali eles estão com seus ouvidos distantes, não apenas de Jesus Cristo, mas também com seu corpo distante da necessidade do outro.
com o seu coração, como sacerdote, como escriba, como principal, ancião do meio do povo, distante da realidade das pessoas. O que eles desejam apenas é desenvolver o seu projeto político de poder. O povo não é para o sacerdote, escriba e maioral daquela época, o povo carente que precisa do ensino libertador de Jesus Cristo. Para aqueles que estavam ali liderando os vendilhões do templo, o que eles queriam, na verdade, era usar o povo para alcançar o seu projeto político de poder e tirar do povo o máximo de dinheiro que eles pudessem tirar para construir os seus impérios pessoais. Os seus impérios pessoais. Eu fico imaginando esses sacerdotes, se existissem sacerdotes assim no século 21, não sei se existem ou não, como é que eles viveriam nababescamente, retirando coisas do povo para construir impérios pessoais, contrários à vontade de Deus, explorando a fé das pessoas. Jesus Cristo vai contra isso e diz assim, olha aí o versículo 47, que eles procuravam eliminar a Cristo Jesus. Procurar, meus irmãos, é uma palavra grega muito interessante aqui, porque ela está num tempo imperfeito, e essa palavra é usada para designar uma pessoa que procura com muita vontade encontrar alguma coisa que jamais encontrará, porque o que ela procura não é encontrável. Então ela diz assim, olha, eu quero encontrar muito algum erro no ministério de Jesus que eu possa pegar e usar contra ele. Esse é o sentido da palavra grega aqui. Mas a palavra que o evangelista Lucas usou é uma palavra que diz da falibilidade desse projeto deles, no nascedouro dele. Ou seja, não havia no ministério, na vida de Jesus Cristo, nada que pudesse ser usado contra Jesus Cristo. Então eles procuravam em vão. Procuravam em vão. Esse é o sentido da palavra grega, que não encontravam absolutamente nada que pudesse acusar Jesus Cristo. Procuravam. Agora, qual era o desejo deles? Olha o que diz o final do verso 47. Era eliminar. A palavra grega apolessai. Essa palavra é usada para matar alguém. Então, pense, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, estão no templo, ouvindo Jesus falar, querem encontrar alguma coisa contra o ministério, porque o objetivo deles é matar o pregador. Deus queira que não tenha nenhum aqui, nessa manhã. Não é? Nem hoje à noite também. Já pensou? A pessoa entra, senta no sermão e fala, vou matar aquele pastor. Aí fica pensando, que eu vou colocar uma bomba no púlpito. Ele fica sonhando um projeto para matar aquele que está trazendo a palavra dele. Essa é a palavra usada aqui. E a Bíblia vai nos contar, no decorrer do Evangelho de Lucas, que eles se reuniram, armaram um projeto, foram em cima de Judas, pegaram Judas, compraram a Judas e caminharam com o povo para um povo específico para condenar Jesus Cristo à morte. Agora, tem um outro grupo, e esse grupo entra para ouvir Jesus no templo com um ouvido muito interessante. Olha o que diz o verso 48. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvir Cristo Jesus, ficava dominado por Cristo Jesus. O ouvido correto é de alguém que entra no templo para ouvir a palavra de Jesus Cristo com desejo de que Jesus Cristo seja Senhor da sua vida. Entra e diz assim, Senhor, domina. Eu vou sentar aqui e o que o Senhor falar, eu vou aceitar. Vem, Senhor Jesus, e domina sobre a minha vida. Vem, Senhor Jesus, porque eu estou maravilhado com a tua palavra. Essa palavra grega aqui no versículo 48, a palavra dominado, significa alguém que está debruçado sobre alguma coisa num processo de aperfeiçoamento. É como se você estivesse ouvindo um professor, alguém tão especial na sua área, alguém tão profundo naquilo que fala, que você põe a mão assim na carteira, assim, você fala assim, rapaz, que coisa fantástica isso. E ele se debruça e ele diz assim, mas isso me enche, me preenche, não para de falar não, continua falando. Esse era o sentimento do povo. O povo entrou ali
e foi dominado pelas palavras de Jesus. As palavras de Jesus entravam na mente e no coração deles, e eles sentiam assim que algo estava acontecendo, alguma transformação interior estava acontecendo. E este povo, olha o que diz o versículo 21, capítulo 21, versículo 38. Diz o texto que esse povo era tão maravilhado com Jesus que ensinava todos os dias, olha que privilégio, todos os dias Jesus Cristo ensinando no templo, que diz o capítulo 21, versículo 38, que esse povo acordava de madrugada. Olha, versículo 38 do capítulo 21. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Imagina as pessoas acordando de madrugada. Naquela época não tinha lanterna não, hein? Não tinha carro não. O sujeito acordava, ia tropeçando de pedra em pedra à noite, com a velhinha ali, para chegar onde Jesus estava no templo, para ouvir Jesus, sentar nos melhores lugares, sentar mais próximo, não tinha microfone. Vamos sentar o mais próximo para ouvi-lo, para tocá-lo. Acordar de madrugada, meus irmãos, é muito bom. Uma vez um pai falou para o filho adolescente assim: meu filho, você precisa aprender a acordar de madrugada. Aí o filho: pai, eu não consigo, esse negócio não está com nada. Não, meu filho, eu tenho um vizinho nosso aqui, olha, que acordou de madrugada, quando ele estava na rua, ele encontrou um bolo de dinheiro. Aí o filho: pois é, pai, quem acordou mais cedo foi quem perdeu. Então, essa é a reação do povo. O povo está tão maravilhado que diz assim: eu vou acordar cedo, eu quero ouvir esse Jesus que vai falar ao meu coração. Tamanha era a admiração desse povo. E é interessante, porque quando nós pensamos um pouco nessa multidão, nós nos lembramos que pouco tempo depois, a multidão clamou pedindo Barrabás e dizendo: crucifica Jesus. Que transformação foi essa? Que poucos capítulos adiante você encontra a multidão dizendo: queremos Barrabás, crucifica Jesus. Que mudança foi essa? Na verdade, meus irmãos, capítulo 23 de Lucas, ele nos ensina alguma coisa bem interessante. O verso 18 do capítulo 23 diz que existe uma multidão no julgamento de Cristo Jesus dizendo o seguinte: gritava: fora com este, solta-nos a Barrabás. E aí nós pensamos, essa multidão que estava no templo, acordando de madrugada, vai fazer isso? Na verdade, eu creio que essa era outra multidão, por causa do capítulo 23, versículo 27 e 28. Dá uma olhada aí para você, versículo 27 e 28. Diz o texto que enquanto Jesus seguia rumo ao Calvário, verso 27 e 28 do capítulo 23, seguia o quê? Do povo. E também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus dizia, voltando-se para eles: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Então você encontra nesse capítulo 23 duas multidões. A multidão que é dirigida pelos sacerdotes, escribas e anciãos do povo, que está presente no julgamento e que clama: solta Barrabás, crucifica Jesus. Mas existe uma outra multidão que não segue a mídia da época, o poder instituído e constituído da época, que está fora desses portões, chorando, lamentando e acompanhando a Jesus Cristo à cruz. Então, quando se faz uma acusação que o povo judeu crucificou a Jesus Cristo, devagar, como se diz, alto lá. Não é bem assim não. Você tem uma multidão que clamou: crucifica Jesus, solta Barrabás. Mas você tem uma outra multidão que não estava naquele momento, provavelmente porque não foi selecionada para entrar lá no pátio naquele momento, que está do lado de fora e que vai chorar, se lamentar, e incomoda a tal ponto a Jesus Cristo que ele se volta para essa multidão e dá palavras de consolo para eles. Então nós temos uma multidão judaica fiel que chorou e lamentou a crucificação de Cristo Jesus. Então é importante nós observarmos o ouvido daqueles que estão no templo ouvindo a Cristo Jesus. Pergunta que não quer calar, meus irmãos: o que é que eu levo para casa, além do desejo de almoçar? Com que ouvido nós estamos entrando no templo para ouvir a palavra de Deus? Qual é o seu ouvido ao entrar na casa de Deus nessa manhã para ouvir a palavra de Deus? É o ouvido de um sacerdote, de um escriba, de um ancião do povo,
que acha que a fé pode ser negociada em valores e que Deus pode abençoar aqueles que fazem essas transações. É o ouvido daqueles que dominam sobre o povo, usando o seu poder político, financeiro, para levar uma mensagem falsa de um Messias falso que conduz ao céu errado? Sabe qual é o céu errado, né? Que ouvido é? Um ouvido contaminado com as propostas do mundo? Ou o ouvido de alguém que entra na presença do Senhor, reconhece Jesus Cristo diariamente ao seu lado, prioriza-o até, se for necessário, colocá-lo nas primeiras horas do dia, para ouvir o que ele tem para dizer? Um ouvido de um povo que diz assim: domina sobre nós, Senhor, domina sobre nós, domina sobre nós. Senhor, domina o meu pensar, Senhor, domina o meu falar, Senhor, domina o meu sentir. Eu quero que o Senhor seja Senhor de fato e direito sobre a minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero dizer que eu entendo, Senhor, que o Senhor é Rei, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus e eu sou apenas servo. Então, Senhor, vem aqui e domina. Fala o que eu tenho que dizer. Me mostra o caminho que eu devo andar. Me diz os sentimentos que eu tenho que ter, Senhor. Domina sobre mim. Se a sua decisão for essa, como foi desse povo aqui, você vai viver duas alegrias grandes que esse povo viveu. Ser a testemunha histórica da morte de Cristo Jesus, mas acima de tudo, ser a testemunha histórica da ressurreição de Jesus Cristo. Para nós, historicamente, e eu testemunho isso historicamente, Jesus morreu na cruz. Eu posso ser testemunha, e a palavra testemunha é martirel, morrer por um ideal. Eu posso morrer pelo ideal de que Jesus Cristo historicamente morreu na cruz por mim. Meu testemunho não é falacioso nem mitológico, histórico. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu creio que Ele voltará. E eu creio que nós reinaremos com Ele. Então, esse é o meu testemunho. E por isso, eu me apresento e digo: Senhor, muito obrigado. Porque na minha história de vida pessoal, eu reconheço que eu fui rebelde ao Senhor. Eu andei para longe de Jesus, assim como toda a humanidade. Virei as costas para o projeto de Jesus. E disse: eu não quero que Deus domine sobre minha vida. Eu quero ser o Senhor da minha existência. Assim como Adão e Eva disseram: não, Senhor, eu quero ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Não quero que o Senhor venha intervir na minha existência. Resultado: distanciamento de Deus, miséria, fome, vazio, depressão, morte espiritual. Mas por outro lado, a partir do momento que eu reconheço o senhorio de Jesus Cristo, pela graça que Ele me chamou e habitou em meu coração mediante a obra do Espírito Santo, eu digo: Senhor, me perdoa. Porque em todo o tempo que eu andei tentando ser Senhor da minha vida, eu tropecei, caí, me machuquei e machuquei outros. Agora, Senhor, eu quero dizer que eu reconheço que fui rebelde. Eu volto à Tua presença e eu digo: Senhor, me perdoa, me perdoa. E o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, Senhor, me lava com esse Teu sangue. Um sacrifício perfeito e pleno para toda a vida. Eu quero o senhorio de Jesus na minha vida. Por isso, eu abro agora os meus ouvidos e digo: Senhor, vem, domina. E quero entrar todos os dias na Tua presença dizendo: domina. Domina, Senhor, sobre mim. Tu és o Rei, eu sou o servo. Amém? Vamos orar. Quando Jesus domina sobre a nossa vida, nós reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Quando Jesus domina sobre a nossa vida, nós experimentamos a resposta de sua oração que vai além do que pedimos ou pensamos. Quando Jesus domina sobre a nossa vida, mal nenhum chega à nossa tenda. Somos protegidos por Ele porque Ele é Senhor. Quando Jesus domina sobre a nossa vida, as promessas de Deus se realizam. E por isso nós damos louvor, honra e glória a Ele e a Ele somente. Quando Jesus domina sobre a nossa vida, nós somos generosos.
em todas as áreas, não como alguém que negocia a fé, mas como alguém que reconhece que tudo que temos e somos vem dele. Ore nessa manhã e diga: Senhor, me dê o ouvido de um povo que deseja experimentar o teu senhorio em todas as áreas da vida. Peça isso a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo teu domínio. Tu dominas sobre tudo, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Tu és o alfa e o ômega, princípio e fim. Tu és, ó Deus, onisciente, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é onipotente, pode fazer todas as coisas, o Senhor é onipresente, está em todos os lugares. Por isso, Deus, nós podemos cantar: se descemos ao mais baixo abismo, o Senhor lá está, e se subimos ao mais alto céu, o Senhor está lá conosco também. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos ouvidos que o Senhor nos deu esta manhã. Queremos te agradecer porque nós estamos aqui contemplando a maravilha da tua palavra. Mas continua falando diariamente aos nossos corações, ó Deus, em todo tempo, em todo lugar. Queremos viver a alegria dessa fé verdadeira que é contagiante. Queremos dizer para todos que ainda não te conhecem, como é bom ser servo do Deus que é Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Manifesta a tua graça, misericórdia, poder e salvação, dia após dia sobre nós. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.